Boa tarde, Itu e região noroeste do estado do Ceará. Estamos iniciando mais um programa Arena de Ideias. Que prazer, que satisfação estar contigo pelas ondas sonoras da FM Cidade do Amor de Itu, uma empresa da Fundação Martins, para levar justamente o pensar do próprio pensar. E a todos os nossos queridos radiovintes, o nosso cordial boa tarde. Boa tarde, professor Leomir Melo, que prazer, que honra estar contigo neste sábado. Hoje o tempo passa, Leomir, quando eu vou ver, certo? Eu fico em casa, em home office. Quando eu vou ver, já é sábado, né? O tempo passa muito rápido. São atividades, você fica concentrado só na frente do computador, as atividades vai passando dias e dias e já é o 6º mês do ano e as atividades continuam em pleno vapor para justamente chegar o sábado para pensar o próprio pensar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos, tá aí? Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Arena de Ideias, né? De fato, a gente fecha o olho no domingo, quando abre já é domingo novamente, né? Uma semana passa voando, mas as atividades estão sendo feitas, como você fala, home office, né? Eu na escola, a gente nas nossas aulas remotas com os meninos, muito bom. Só não é diferente pelo fato de nós estarmos naquele contato, né, como nós tínhamos aí no dia habitual mesmo, no dia normal. Mas assim, é o momento que nos coloca e nos faz fazer isso, né? Então é a maneira que temos hoje de tanto trabalhar como nos comunicar com os outros amigos, né, familiares, enfim. Então, Marcos, deixar um grande abraço a todos os nossos ouvintes daqui do Arena de Ideias, minha família, a Alana, minha noiva, a nossa nova integrante, né, da família, a Luna. Deixar aí um grande abraço. Hoje já brincamos um pouco. Deixar aí um grande abraço a Luana, Gustavo. E vamos hoje na nossa temática, né, da proposta para o programa de hoje. A proposta é trabalhar Allan Kardec. Quem é Allan Kardec, Leomir? Para o nosso público ouvinte, que está do outro lado do rádio. Marcos, é uma pergunta bem interessante, porque pouco se conhece Allan Kardec se não visualizar a obra do Espiritismo, né? Na verdade, o nome Allan Kardec vem de um pseudônimo, onde o professor Rival Denisard, né, Denisard Rival, que é um francês, pedagogo na área da matemática, enfim, ele tinha a ciência como um fundamento do princípio do ensinamento, na época da França, né, do século XVIII, século XIX. Então, o professor Denisard Rival, ele era um profundo admirador da ciência, profundo admirador do conhecimento, professor pedagogo. Ele foi um dos discípulos de Pestalozzi, onde hoje nós temos na pedagogia, né, a forma de ensinar as crianças, aquela forma lúdica, brincando, vem parte desses homens aí também. Pestalozzi, o Allan Kardec aprendeu o professor Denisard agora, inicialmente, né? Aprendeu com o seu mestre e ensinou crianças a forma pedagógica, a forma de aprender brincando, né? Então, Allan Kardec, a versão mesmo o professor Denisard, era um profundo conhecedor das ciências. Ele tinha no seu espírito perquiridor, o seu espírito de pesquisador, tomar para si todo um aspecto do conhecimento que se tinha para a época, né? Desde os efeitos da hipnose animal, desde o magnetismo, partindo para a parte da literatura, para a parte uma espécie de religião. Ele não trabalhava tanto quando se deparou com o espiritismo, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar nesse aspecto. Mas o professor Denisard Rival, ele era um profundo conhecedor da ciência, profundo conhecedor da pedagogia, um homem que já na sua época era diferenciado, tá?
neste introdutório sobre Allan Kardec, né? Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Paris. Foi educador, autor, teve as suas bases, né? A codificação espírita que deu todo este processo, né? Talvez o grande rastro mesmo foi a codificação espírita, né? E o que a sua pessoa tem a falar sobre este processo da vida dele, sobre a codificação espírita? Marcos, assim, a gente tem que tomar um ponto da história, onde nós falamos inicialmente que ele, o professor Denizade, era um profundo conhecedor das ciências, e ele tinha um contato direto com os cientistas da época. E ele não tinha aspecto nenhum, né, pelo menos até então, esse lado religioso, esse lado metafísico da coisa. Ele era um homem prático. Mas só que aí ele se deparou na França com um fenômeno chamado mesas girantes, as mesas dançantes, onde haviam lá, né, efeitos físicos de cadeiras e objetos que se mexiam sem a ajuda de ninguém manipular. Inicialmente vendo, né? E aí, observando aquilo, inicialmente quando viu, ele percebeu, não, isso aí tem uma coisa por trás, tem um certo tipo de charlatanismo, né, que é muito propagado isso lá. E ele, não, que eu tenho que verificar isso daí. Lógico que essa verificação não era uma intenção dele inicialmente, tá? Então, o fenômeno das mesas girantes e das cadeiras, né, que dançavam era para ele até então um fator de brincadeira, de circo, né? Era um entretenimento para boa parte da população francesa. E ele, em um certo outro momento, ele é convidado a ver esses fenômenos. E ao passo que ele vai conhecendo esse novo, né, esses novos preceitos lá da época, ele conheceu um grupo de médiums, que eles perguntaram a ele se ele queria fazer essa pesquisa. Ele queria fazer a pesquisa do mundo invisível, do mundo espiritual. Lembrando também, Marcos, que em 1848, nos Estados Unidos, há o caso de Huddersville, onde as irmãs Fox, elas já tinham essa sensibilidade de ver fenômenos, mas não entendiam o que era ainda. O espiritismo já estava começando a se mostrar com mais precisão já naquela época. Quando em 1857, quando o Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, já se torna quase consolidado, 10 anos, né, de uma aparição aí do espiritismo nessa parte da prática. Diferente das irmãs Fox, que elas tinham a comunicação através das batidas nas paredes, Allan Kardec, o professor Denizade, que eu quero primeiramente chamar assim, ele começou a fazer essas pesquisas e foi colocado, né, e aí eu vou trazer aqui também para um entendimento da espiritualidade, ele foi, não por acaso, mas ele foi levado pelos irmãos da espiritualidade a exercer ou ir trazer ao espiritismo de forma mais prática, de forma, né, real, através de um livro inicialmente. Então ele começou, como ele era cientista, ele era pesquisador, ele começou, não, eu não posso apenas olhar para esses fenômenos aqui e dizer apenas que estou vendo por apenas acreditar, eu tenho que fazer uma experiência aqui. Então durante aí mais ou menos uns 4, 5 anos, pesquisando livros, pesquisando fenômenos, ele fez as perguntas, né? Quando ele começou a elaborar o Livro dos Espíritos, ele começou a fazer perguntas e lançando para vários médios diferentes, para ver se as perguntas obtidas, elas teriam o mesmo teor de respostas. Então, a partir daí, ele começou a verificar, teve médiums da França, teve médiums aí na vizinhança ali da França, um pouco mais distante, e daí ele começou a perceber que as respostas que vinham através das suas perguntas, elas foram tendo semelhanças. Não foram respostas iguais, mas foram semelhantes, e aí foi começando a codificação. E daí, Marcos, para ele não... quando ele foi lançar o Livro dos Espíritos, para ele não confundir a sua obra, né, como pedagogo, e agora na obra espiritual, ele
aí sim, né, ele denomina o nome Allan Kardec, que também foi uma fala de dos irmãos da espiritualidade, que ele foi, o Allan Kardec, um druida em vidas passadas, né? O Hippolyte Denisard, ele foi um druida no passado com o nome de Allan Kardec. Daí o nome Allan Kardec surge para a codificação espírita, tá? E esta revelação ela é muito importante, né, para o processo de desenvolvimento. Esta doutrina de transformação, nessa perspectiva do futuro, né, e a vida que deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas e depois da morte. Como isto foi observado naquele então momento, né? Uma revelação da morte para a vida, né? Ou da vida para a morte, e isto foi observado pela sociedade como naquela época, Léo Mimel? Marcos, até hoje, né, nós temos a visão do espiritismo como algo ainda tomado por mistérios e um lado de bruxaria, né, do antigo misticismo lá da época medieval. O espiritismo, quando ele propõe essa ideia que existe vida após a vida, ele se diferencia das outras religiões pelo fato de dizer: o espiritismo nada mais é do que espíritos que vivem no mundo espiritual, que foram homens aqui no hemisfério terrestre. Todos aqueles que se comunicam, e um dia eles foram aqui, passaram por aqui como seres viventes nessa orbe. Foi uma afronta muito forte à religião tradicional, principalmente ao cristianismo, que não foi aceito, né, de bom grado. Isso aí a gente tem que, né, frisar. Porém, a ideia dessa continuação da vida foi uma propagação de uma renovação, quando você fala essa renovação espiritual, essa esperança no futuro, já que a ciência estava muito forte na época da época moderna, lá no século XIX principalmente, onde tinha pensadores da filosofia, pensadores da ciência, que estavam muito fortes nessa ideia de como a vida se projeta. Vamos lembrar de Nietzsche, vamos lembrar de Schopenhauer, de Kierkegaard, que eram filósofos fortíssimos no princípio do materialismo, né? E a religião estava perdendo um certo ritmo de força naquele tempo. Isso não podemos deixar de perceber, porque era existente. E o Espiritismo chega com Allan Kardec para dar uma renovada nessa perspectiva de futuro, dessa renovação, vamos viver novamente. Mas aí é lembrar que o Espiritismo surge trazendo o ensinamento de Jesus, os ensinamentos de Cristo. Quando o Espiritismo é a terceira revelação, né, seria apenas relembrar aquilo que Jesus trouxe. Uma das mensagens, talvez, que as pessoas não compreendam bem, é que a mensagem de Jesus até então estavam-se perdidas. Na época moderna, estava com aquele slogan, né? A morte de Deus estava implantada na mente das pessoas da época, porque não acreditava-se mais em alguma coisa mais esperançosa. E daí não surge só apenas o Espiritismo, né? Mas o nosso tema hoje é esse. Surgem outras formas também de pensamento, para dar uma certa tranquilidade para as pessoas, para a mente das pessoas, quando elas estavam sofrendo de alguma forma. E o Espiritismo, com Allan Kardec, vem para trazer essa consolação no coração das pessoas. Vem trazer essa consolação de que há uma esperança, sim, tanto para ela como para as pessoas no mundo, no planeta. Nós somos uma continuação de vidas passadas e seremos uma continuação para o futuro. E aí nós vamos entender, né, que a mensagem de Jesus nos traz essa reformulação do âmbito moral, essa reformulação daquilo que nós entendemos como reforma íntima. Lembramos que Jesus, quando ele veio, ele disse assim: eu estou vindo não para destruir a antiga sabedoria mosaica, eu venho apenas para reformular, renová-la,
Eu venho apenas para acrescentar. E é a mesma forma que é o Espiritismo. O Espiritismo, quando traz a fala de Jesus, ele vem apenas reforçar o que Jesus já tinha dito, né? Na época, para a época lá, e há quase 2000 anos ali já. Então, Marcos, é uma perspectiva que o Espiritismo traz dessa esperança, dessa renovação, e ela é pautada na missão que Jesus trouxe, o exemplo que Jesus trouxe, né? Oração que faz com que pensamos, e uma reflexão bem interessante em tudo isto, né? Quando pegamos a juventude, você já falou muito bem deste homem, Allan Kardec, né? Ele morreu com 64 anos, né? E foi 64 anos que deixou rastros profundos na coletividade. E aos 14 anos de idade ele já ensinava os colegas, né? Então isto faz tudo um sentido. E esses cursos que ele ensinava os colegas já era uma forma filantrópica, né? Ela gratuitos. E aos 18 anos ele se bacharelou em ciências e letras, né? Então, cursos de ciência e letra, ele tinha 2 arcabouços gigantescos, muito jovem, já tinha todo esse cenário, né? Ele viveu no planeta Terra 64 anos e cumpriu a sua missão. E quantos são chamados para a missão e não o prossegue, né? Então, é um processo... A sua pergunta, né, anterior, que como foi recebido o Espiritismo, eu vou dar uma dica aqui de filme, já tem na Netflix, Marcos, que é o Allan Kardec. Quem desejar conhecer um pouco mais, a história dele é contada lá. E é mostrado, né, dá um desenho daquilo que se pareceu para a época. Claro que na época foi muito mais teve muito mais retaliação, mas muitos, quando recebem uma tarefa, por exemplo, que dessa tarefa dele foi muito árdua, teve momentos que ele realmente não dá mais, não consigo mais, mas ele teve forças, e ele sabia que estava amparado pelos irmãos da espiritualidade, o seu mentor espiritual. Que aí quem estuda o Espiritismo vai lembrar que um dos principais mentores dele era o Espírito da Verdade, que trouxe aquela força, que dava aquela força para ele continuar. Quando parecia que não funcionava, aí vinha uma resposta da espiritualidade, vinha uma resposta do universo para ter que continuar, não desiste, ainda falta muita coisa aí. A sua estruturação com uma proposta da realidade baseada na integração do conhecimento científico, filosófico, moral, com o objetivo de alcançar o real olhar da realidade, né? E esta realidade é o conhecimento, a investigação do conhecimento empírico. Naquele então momento, ele teve o dinamismo de que o espírito e o interior do homem o fortalece e o cresce, né? E esta elaboração na qual Allan Kardec o fez, se você o pegar, ele era um homem científico, né? E como era a dúvida, Leomir? Se você tem alguma informação, qual era, se em algum momento Allan Kardec teve dúvida entre essa questão espiritual e a ciência, né? Porque ele tinha as duas formas, né, na mesa, né? Ele estava lá com o jogo montado na mesa. Você tem a espiritualidade e o científico. E aí, Allan Kardec? O Allan Kardec agora, quando ele vai iniciar seus estudos, Marcos, ele, como você fala, ele é um sujeito percridor na ciência, né? Ele tem um empirismo como a base fundamental. Ele vai perguntar, como é que essa mesa voa se ninguém toca? E quando ele ia verificar esses fenômenos, ele olhava debaixo do chão, né, debaixo da mesa, se tinha algum fio, se tinha alguma corda que mexia com aquilo. E ao passo que ele ia investigando, ele ia percebendo que não tinha nada. Mas como é que isso se faz, então? É como nós falamos, né? Aos poucos, quando as coisas vão acontecendo, a espiritualidade vai mostrando um caminho.
E aí ele vai conhecendo médiums e vai percebendo, existe de fato a espiritualidade. Essa dúvida do Allan Kardec foi inicial. Para qualquer pessoa, né, como ele, que era cientista, como ele acreditava apenas nesse lado fundamental da ciência, que era o empirismo, inicialmente ele tinha que colocar tudo em dúvida mesmo. Até lembrar do Descartes, né? A filosofia do Descartes vai dizer, não, nós temos que colocar as coisas todas em dúvidas, para poder depois entender se realmente ela existe ou não, partindo da nossa razão, do nosso inatismo. Então, pensar que o Allan Kardec, realmente as dúvidas dele começou a existir quando iniciou os estudos. Mas depois que ele foi percebendo, foi amadurecendo, a ideia foi amadurecendo, as perguntas foram amadurecendo, as respostas, ele verificou que realmente a espiritualidade é existente. A ideia, né? Quando ele faz uma pergunta para um médium aqui na França, e ele manda a mesma pergunta para um médium lá na Dinamarca, quando ele manda uma mensagem, ou a mesma pergunta para um médium lá na Austrália, e as respostas, quando vêm, elas são muito similares. Daí ele percebe, a ciência aí, quem conhece o Espiritismo sabe que há o tripé, né, no Espiritismo: ciência, filosofia e religião. Ciência pelo fato de ir atrás, né? Ver os fenômenos, mas não apenas acreditar só vendo. Tem que entender o porquê deles. Então é através da verificação científica. A filosofia vai perguntar como é que isso funciona de fato, por que isso acontece, quem são esses espíritos e por que esses espíritos se comunicam de tal maneira e não de outra. A pergunta principal, a filosofia faz parte. E a religião, porque o Espiritismo não desfoca de Deus. A primeira pergunta no Livro dos Espíritos perguntando o que é Deus. E ele vai responder: Deus é o ser soberanamente justo e bom, todo-poderoso, que criou tudo no universo. E pergunta o que é Deus, e não pergunta como é Deus. Que aí tem uma diferença nisso. E a gente pode verificar isso aí em outros momentos. Mas foi uma forma, Marcos, de princípios se pergunta, religião ou não o Espiritismo? Ele define em alguns livros, um livro que ele fala aqui, que é doutrina. Não é religião especificamente igual às outras. Ela vem trazendo propósitos através de perguntas com obtenção de respostas da espiritualidade, né? E detalhe, quem leu ou ainda pretende ler o Livro dos Espíritos vai perceber muita coisa que é atual nos dias de hoje. E esse livro ainda vai permanecer por muito tempo aí nessa atualidade. Então, a sua pergunta, né? A dúvida dele foi apenas quando ele iniciou os estudos. Depois que ele se engajou mesmo na ideia, ele se engajou mesmo no propósito, as dúvidas foram embora. E a dúvida talvez permeie também na questão da consolidação mediante a sociedade. Aí também levou um outro tempo. Até hoje, né? Nós percebemos que ainda o Espiritismo está nesse permeio de imaginário, de bruxaria, disso, daquilo, mas nada disso. O Espiritismo é a doutrina que traz a essência de Jesus Cristo. É a essência que Jesus nos trouxe como amar o próximo. Da fenomenologia, né? Etapa a ser muito desenvolvida, né, por Allan Kardec. Ele, membro da Sociedade da Fenomenologia em Paris, ele testemunha muitas coisas, né? E base da sua obra vem nesse sentido. Como você, professor, analisa este processo da vivência de Allan Kardec com base na fenomenologia? Fenomenologia, Marcos, a gente tem que pegar, a filosofia tem uma cadeira específica, né, para isso. Quem estuda os fenômenos da natureza, eu vou repetir mais uma vez, Allan Kardec ele era pesquisador científico empírico, né? Então o estudo da fenomenologia era o estudo que se pautava nessas experiências. Mas só que aí quando ele vai estudar o Espiritismo, ele traz as fenomenologias espirituais com base também no empirismo. Aí onde foi que houve o confronto com os cientistas da época. E ele tinha um laço muito forte com esse povo, com essas pessoas. Quando ele trouxe essas investigações, trouxe esses estudos para cá, né, para eles aprovarem, o que foi que aconteceu? Ele foi rejeitado.
Porque mesmo tendo aquelas verificações, a ciência não se adequava com o lado espiritual. E era muito forte aquilo, porque eu vou repetir, a época do século XIX, o boom, né, da ciência estava muito, muito presente. Como eu repito, filósofos como Nietzsche, principalmente, Schopenhauer, tinha uma denominação de acreditar que a vida era apenas isso que era denominado. E o homem tinha que se fortalecer através da razão e através da ciência, a partir dos seus princípios. A religião era apenas mais um fator enigmático. Freud, por exemplo, ele vem trazer depois, né? A religião é uma brincadeira de homens sendo crianças. E o Allan Kardec vem trazer para nós esse fator que realmente existe. Todos os fenômenos que nós temos aí da espiritualidade, seja espiritismo, seja em outra denominação, ubandista, né, e outras formas de pensamento, dá essa prova que existe uma espiritualidade. Agora, de que forma a espiritualidade se manifesta, aí que vai depender da nossa capacidade também de perceber, entender e compreender isso, né? Porque nós temos uma escala toda aí na espiritualidade. Nós temos desde os espíritos mais eu quero chamar aqui, mas desde os espíritos inferiores até os superiores, né? Numa escala de grau de adiantamento moral e também intelectual. Mas no caso do espiritismo, e a nossa evolução aqui é nos elevarmos moralmente também, principalmente isso. Nós hoje estamos passando por uma pandemia e a gente vai lembrar, nós temos que nos melhorar internamente. Esse isolamento é um isolamento não só social, mas o isolamento do eu interior. Aí nós podemos refletir acerca dessa fala do Allan Kardec. Lembrar que nós estamos numa escola, e a escola tem as suas matérias. E vamos lembrar que a nossa vida são duas matérias, a moral e a intelectual. Mas me parece, aí a minha pesquisa também vem, nós estamos muito melhores no lado tecnológico, né, no lado intelectual, do que no moral. Aí alguns autores vão chamar que nosso globo, a nossa humanidade está doente. Doente, aí a gente vai imaginar alguns fatores psicológicos e outros pontos também. Mas é lembrar da nossa escola da vida, né? Estamos em duas matérias, moral e intelectual. Mas nós estamos muito mais dando crédito a um lado do que outro. Então, como é que nós vamos passar? Como é que nós vamos entender? Tentar equilibrar essas duas coisas. Mas esse ponto, Marco, que você me traz, que nos traz aqui, né, na pergunta, é perceber esses fatores. O Espiritismo, eu vou repetir, é uma fundamentação dessa fenomenologia do fenômeno dos espíritos para o mundo material. Como é que ele se manifesta? Aí nós precisamos fazer um estudo muito aprofundado para compreender como é que se manifesta isso. Cruzeiro do Sul Virtual. Aqui você tem mais fôlego para seguir na sua carreira. São mais de 80 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, contamos com cursos técnicos. Você tem a sua graduação, este é o momento de fazer a sua graduação. Cruzeiro do Sul Virtual. Aqui você tem fôlego para seguir na sua carreira. Às vezes a vida nos põe à prova, mas o que você precisa é otimizar o tempo. Estude de onde quiser e com o suporte do Polo EAD. Cruzeiro do Sul Virtual. Mude sua vida no seu tempo. Polo Ipu, DDD 8. Às vezes a vida não... DDD 889976209191. Faça hoje mesmo a sua inscrição. E o vestibular é em home office, você vai fazer na sua casa. Então, faça hoje mesmo a sua inscrição e garanta a bolsa. Se você falar que escutou o programa Arena de Ideias, anunciando a Cruzeiro do Sul, você vai receber bolsa. Ligue lá para Cruzeiro do Sul Virtual, o DDD 889976209191. Léo Mimelo, com técnicas de programação, neurolinguística e hipnose. Marcos, trabalhamos com treinamentos, assessoria empresarial, palestras, parte motivacional, inteligência emocional, a parte de emagrecimento, também fobias,
Trabalhamos lá na Bioclinic, né? E quem quiser os nossos trabalhos, entrar em contato com as atendentes. E também, Marcos, estamos com parcerias com a doutora Eva aqui na Clínica Amiviva. É só entrar em contato no DDD 88 997 42 3497. Estamos atendendo às sextas e sábados, marcando, né, o horário, e principalmente agora, como nós estamos nesse isolamento, estamos com todo o equipamento, né, estamos trabalhando com os equipamentos que são sugeridos aí pela OMS. Outra coisa, Márcio, que eu queria lembrar, é que quem desejar também as sessões de psicanálise, eu sou psicanalista em formação, nós estamos nos estágios. Quem desejar as sessões de psicanálise, é só entrar em contato no DDD 88 997 42 3497 e você terá 50% de desconto, né, no valor inicial. Allan Kardec também, né, quando ele coloca esses princípios, nós temos o seguinte: não é o princípio, mas conforme a justiça de Deus. Quando os espíritos têm a faculdade, e essas faculdades o faz com que, diante da razão, e esta razão atinge o corpo, este atingir o corpo. Então, esses talentos, né, que cada indivíduo tem, de manifestar a caridade, o amor, e é como as crianças verdadeiras, né, e isto vai evoluindo ao longo do tempo. Aí, Léo, me vem essa questão: e o amor? O amor para com o próximo, né? Porque essa linguagem, ela tem que ser muito difundida, que é o amor para com o semelhante. Você coloca muito bem na sua fala anterior esta situação. E esta função de envolver o amor em todas as coisas, o que você teria a dizer sobre a leitura de Allan Kardec sobre o amor? Marcos, nós temos que colocar a fala de Allan Kardec como o Espiritismo. E o Espiritismo é o que Jesus trouxe. Você fala do amor, amarás ao próximo como quer amarás a ti mesmo. É uma fala até socrática, né? Conhece a ti mesmo, e conhecendo ao mundo irá permear novos horizontes. O amor acaba se tornando aquilo que o nosso mestre Jesus tanto, né, propagou. E ele propagou de maneira prática. Ele foi mesmo ali na ação. E o Espiritismo, ele vai trazendo a fala de Jesus para nos fazer essa provocação, para nos fazer refletir o nosso dia a dia, e que possamos, não eu vou dizer aqui que repetir o que Jesus fez, né, mas que possamos ter na nossa consciência aquilo que foi colocado por ele, né? Como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Como nós vamos compreender a dor do outro, se nós queremos sempre o nosso bem-estar inicialmente? Essa é a grande problemática do homem na Terra. A grande problemática é que o homem na Terra ainda não se deu conta. Aí vem essas calamidades, né, que muitos vão denominar que é obra de não sei de qual entidade, né, ou do demônio, essas coisas todas. Mas tudo isso, Marcos, nos coloca a entender o quê? Esse amor que você fala. O homem ele aprende de duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor. E o homem na Terra, nesse hemisfério, parece, aí uma fala minha aqui, que quer aprender apenas pela dor. É o exemplo, vou repetir a pandemia mais uma vez, é o exemplo da dor que nós estamos passando para poder entendermos o sentido de amar ao próximo. Porque com essa pandemia, alguma coisa está nos igualando, né? Desde aquele que é mais rico ao que é mais pobre, materialmente chamado, né? Financeiramente. Todos nós somos iguais perante, né, a toda essa imensidão que é o universo. Deus nos criou semelhantes.
para amar, um sentido disso. E esse amar é aquilo que eu vou repetir, é aquilo que Jesus ensinou lá atrás. Amar ao próximo, ame teu inimigo, dar uma face, se bater uma face, dá outra. Claro que nós temos que entender e interpretar todas essas falas, mas é que possamos perceber que a nossa evolução, o nosso crescimento não é individual, nosso crescimento também é coletivo. O próximo ele vai nos fazer nos adiantar. Se aquela pessoa que me fez sofrer, se aquela pessoa que me fez me trouxe uma dor, é tentar tirar desse momento algo de valoroso. Perdoar é uma das falas primordiais. O perdão vai te trazer uma nova perspectiva. Então, é aquilo que Jesus trouxe. Nós vamos não fazer igual, vou repetir, mas nós vamos tentar começar a dar o primeiro passo. A nossa fala aqui, né, o Aranha de Ideias, vem permeando muito isso, porque o século XXI, Marcos, está parecendo que já está abrindo novos horizontes para essa ideia da espiritualidade, né? Não só o espiritismo, mas todas as outras religiões. Quando as pessoas entendem a sua verdadeira mensagem, quando as pessoas entendem a sua verdadeira designação, não só o espiritismo vai trazer essa verdade. Todas as outras religiões têm esse ditame também. O catolicismo, a Umbanda, as religiões protestantes, né, que todas as denominações do amor, trazem a mensagem do bem, trazem a mensagem de paz. Basta nós, como adeptos desses momentos religiosos, descobrirmos isso. E não dizer que a minha religião é melhor, ou a do outro é melhor. Enfim, todos nós somos iguais perante a Deus. E o Deus é um só. É o mesmo para todos. E essa implantação do amor é um fator primordial para a nossa evolução, nessa caminhada, nesse percurso que nós temos aí na eternidade. O amor move tudo. O homem de bem é bom, o homem benevolente para todos, sem distinção de raças, credos, para todos os homens, ver os irmãos. Até mesmo em programas passados falamos sobre a questão do racismo, né? E os diálogos vão se cruzando sempre com propósito para o futuro, né? Até chegar em um tema constituído. E às vezes você pensa que é tudo fruto do acaso, mas nada é fruto do acaso. Vai se cruzando, é uma sequência de programas que foi resiliência, e até chegar a este tema de Allan Kardec, com essa sua visão, né? E o amor de Deus em nossos semelhantes, a caridade é universal, né? Sabemos que a humanidade inteira ela tem cultos, né? E esses cultos levam à guerra, né? Estamos observando o mundo inteiro. E quando você vai pegar recortes históricos, guerra sangrenta por religião, e isto faz com que a sociedade não evolua, o que deveria evoluir. E esta condição, ela é fundamental, que é o amor para com o próximo, sem distinção de raça, credo, né? O homem é livre para percorrer o seu profundo desenvolvimento. E o maior desenvolvimento que acontece é dentro de si mesmo. Enquanto ele não tiver esse desenvolvimento interno, ele está passando pelo mundo. Ele está passando, porque ele ainda tem muito a evoluir. Primeiro passo é encontrar dentro de si as respostas que são fundamentais para a vida, né? A vida, ela só é vivida quando você tem propósito nesta vida.
Os últimos anos de Allan Kardec, como foi, Leomir? Marcos, os últimos anos foi de dedicação ao espiritismo. A sua esposa, né, me foge o nome dela aqui, mas assim que eu me lembrava que eu falo, né? Mas ela foi uma das grandes motivadoras, né, do Allan Kardec nessa caminhada aí. Ela que deu continuidade, depois que ele desencarnou, ela ainda deu continuidade até o último dia também, né, aqui no hemisfério terrestre. Mas foi a dedicação à elaboração da codificação espírita, que o primeiro livro que foi lançado foi o Livro dos Espíritos, né? Depois aí vem o restante da codificação, que são o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho ele traz o lado moral, que é a fala principalmente de Jesus e os Evangelhos, na interpretação da espiritualidade, né? De uma forma mais aprofundada ainda. E tem o livro Memórias Póstumas, que foi um livro que foi lançado após a morte do Allan Kardec, né? Então a obra são as 5 principais, mais as Memórias Póstumas. E também tem a Revista Espírita, né, que o Allan Kardec trabalhou lá na época, e também a constituição dos laboratórios dos estudos espíritas lá, tá? Então foi uma dedicação, o final da vida do Allan Kardec até o seu último dia aqui no hemisfério terrestre, foi a dedicação pura mesmo, tanto no trabalho espiritual, que foi as escritas, a junção, né, com a resposta da espiritualidade, e também ajudar aqueles mais necessitados, que isso aí foi um trabalho dele desde toda a sua vida, né? Então foi nesse parâmetro aí, Marcos. A gente pode fazer aqui um resumo breve desse última parte de vida dele aqui na Terra. Eu queria também que você falasse, Leomir, para a nossa audiência, sobre magnetismo e espiritualismo. Aí, coisa muito bacana, né? O Allan Kardec ele era estudioso do magnetismo animal. E na época o Mesmer, né, que estava muito difundido na Europa. O Mesmer do século XVIII, e ele, com o magnetismo animal, a hipnose inicialmente lá, ele já estava trazendo algumas formas de um lado intuitivo, mas ele não sabia, o Mesmer, né? Então o Allan Kardec ele vai juntar essa ideia do magnetismo animal e perceber o que? Não existe apenas esse lado magnético material. Existe algo por trás também, que aí ele foi descobrindo com os estudos da espiritualidade. O que nos move no mundo não é apenas as nossas sensações, mas existe no mundo invisível aqueles que também nos intuem. E tanto a nossa, na época, foi uma busca muito grande de curas para doenças. E o magnetismo, a própria hipnose, foram tidas, né, por um período de tempo como sendo umas soluções. E essa ideia de cura aí não era apenas da mente humana. Segundo Allan Kardec, a espiritualidade também tem participação, né, e tinha participação para essa evolução de auxílio. Então a junção do magnetismo animal com a junção do magnetismo espiritual trouxe a entender que existe de fato os fluidos que nós não conseguimos compreender quando nós partimos só para o lado material da coisa, tá? Então o Allan Kardec ele se aprimorou seu estudo do magnetismo com Mesmer. Lógico que ele não teve contato direto, mas ele trouxe uma espiritualidade e dizer, não, existe a espiritualidade e existe um magnetismo também aí, que ele vai explicar lá no Livro dos Médiuns isso também, tá bom? Claro que ele vai falar aqui no Livro dos Espíritos, mas ele vai trazer os estudos em outros escritos. Ele tinha o lema nascer, morrer, renascer e ainda progredir, né? Esta era a lei. Esta é a lei, né? Esta é a lei. E as suas considerações finais, professor Leomir Melo, o tempo passa como água entre os dedos, passa rápido, passa escorrendo, né? Marcos, eu trouxe aqui bem rapidinho aqui os livros, né? Uma parte da biografia que eu tenho lá em casa, o que é o Espiritismo, Allan Kardec, Espiritismo básico aqui, né? Também a Allan Kardec biografia, que é do Marcel Souto Maior, e o Livro dos Espíritos, né? O pessoal aqui do
do Facebook estão percebendo. E deixar uma mensagem final, Marcos, para todos os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham. Estamos aqui falando hoje de Allan Kardec, e hoje nós estamos como presidentes do Centro Espírita Área de Luz aqui de Ipu, tá? Hoje fazemos essa contribuição dessa missão que temos aqui no planeta Terra. Então, eu queria desejar um dia ir ao Centro Espírita, quando nós voltarmos, né, da pandemia. Estamos aqui localizados bem pertinho aqui da rádio, às segundas-feiras, sempre às 19h30, quando a gente voltar dessa pandemia, estaremos de volta, né, nas reuniões presenciais. Então, agradecer a Deus a oportunidade por esse momento, deixar no coração de todos os nossos irmãos essa oportunidade de estarmos aqui conhecendo um pouco, né, da doutrina espírita e um pouco de Allan Kardec. E que Deus ilumine o coração de cada um dos nossos irmãos e nossos ouvintes que estão aqui assistindo ao programa de hoje. E deixo aqui o grande abraço, essa oportunidade, e vamos que vamos nessa caminhada do bem, e tentaremos fazer sempre o melhor para nós e para os nossos companheiros aqui no planeta Terra. Gratidão, Leomi, e um desafio: quando é chamado, temos que ir, e você vai desempenhar muito bem esta tarefa em tudo. Você tem um esmero, e esse desafio você vai exercer na sua plenitude. Então, a todos, o nosso cordial boa tarde.